Parou, falhou. Ele arrumou um recurso, gente. Calma, é ao vivo. Calma, de novo. Ao vivo acontecem esses problemas técnicos. De Vai, novo. Manda aí. Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, daqui é um trecho da live. Tô rindo porque é a segunda tentativa de fazer esse trecho ao vivo. Essa pílula é pra você, bonitão, que chegou agora de noite aí, tá só o pó da rabiola. Se liga que da hora isso aqui, ó. Ó, de ver esse banner? Banner vê? Se inscreve, hein? Agora você vê, agora você não vê, agora você vê, agora você não vê. Então agora você vai ficar vendo. Se inscreve no canal aí que ajuda bastante a gente, entendeu? Pra gente ficar fazendo essas palhaçadinhas aqui, ó. Certo? Neguinha, você vai falar o que agora pra esse maluco que tá só o pó da rabiola? Maluco que tá só o pó. Primeiramente, depoimento do Moro tá aí na internet pra todo mundo ver. Quem quiser ver, coloca lá no Google. Depoimento do Moro na íntegra, você consegue ver direitinho. Se você tá com preguiça, vem aqui com a gente que a gente já fala pra você e ainda discute. É isso aí. Então bora lá, vamos falar aqui sobre o depoimento. Foram 8 horas de depoimento, aconteceu no sábado na Superintendência da PF em Curitiba. Inquérito aberto pelo ministro Celso de Mello a pedido da Procuradoria-Geral da República. O que eles foram apurar nesse depoimento, gente? Apurar se o Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Então, essa foi a intenção desse depoimento, como todos acompanharam aí a coletiva do Moro, de despedida do Ministério da Justiça. Consequentemente, ele soltou ali algumas coisas. E a PGR já logo quis investigar para ver se aquilo que ele estava falando de fato tinha acontecido. Para ver se esse bilhete é verdadeiro. Exatamente. O depoimento foi colhido por delegados João Paulo Lordello Guimarães Tavares, Antônio Morimoto e Herbert Reis Mesquita e foi conduzido pela delegada Cristiane Correia Machado, que ia fazendo as perguntas. Na abertura, é abertura de sempre de inquérito, né? Apresentação ali da data, do local, o nome de todas as pessoas presentes, CPF, RG, tudo que vocês podem imaginar ali e no início desse depoimento. E aí, já de início, o Moro já fala que tomou conhecimento da oitiva através da imprensa. Ele fala, tomei conhecimento através da imprensa, ele entende que seja interferência... amor, vai printando o superchat aí. Não, tá sussa. Ele entende que seja interferência sem causa apontada. Tá. Esse começo, ele já começa falando que acredita que existiu sim uma interferência do Bolsonaro Tá vendo? Peraí que eu me confundi. O começo ele já fala sobre essa possível interferência do Bolsonaro na PF. E aí todo o restante do depoimento ele é conduzido, muito do que vocês viram ele falando na coletiva, ele falou no depoimento de forma mais detalhada. Os prints que vazaram também ele acabou descrevendo, o print da Carla Zambelli, as conversas, as pessoas que estariam presentes nessas reuniões, a qual certos diálogos foram falados com o Bolsonaro. Então, foi assim, 8 horas de depoimento, a coletiva foram 40 minutos, mais ou menos, então foi forma bem detalhada de tudo que aconteceu. Então, tá? 8 horas de depoimento, a gente estava esperando uma bomba. Bem detalhado. Não teve bomba. Não teve bomba. Não teve bomba. Não teve bomba. A única coisa que teve foi o seguinte. Perguntas direcionadas a ele, que ele disse o seguinte: perguntem ao Bolsonaro. Sério? Perguntem ao Bolsonaro. Teve um momento no depoimento, que eu vou discorrer o depoimento aqui, mas eu já quero adiantar. Teve um momento no depoimento que ele foi... Perguntaram, né? A delegada perguntou pra ele se ele achava que o Bolsonaro tinha cometido algum crime. E ele disse que não cabia a ele avaliar se tinha ocorrido crime ou não, que quem deveria... Mas ele já foi juiz. Ele disse que quem deveria julgar se houve crime ou não seriam as instituições responsáveis. E a todo momento, conforme ele vai falando, e como foi um diálogo, né? Foram perguntas, a todo momento ele questiona, perguntem ao Bolsonaro. Mas ele interferiu, por que ele quis demitir o Valeixo? Perguntem ao Bolsonaro. Entendeu? Foi tudo mais ou menos assim. E bora lá. Ele já começa aqui falando, houve solicitações de Bolsonaro para a substituição do superintendente do Rio de Janeiro com indicação do nome por ele. Ele começa falando aqui dessa indicação, dessa questão do Bolsonaro querer tirar o superintendente do Rio de Janeiro. Ele diz que seria um nome que o Bolsonaro queria indicar. E vai mais ou menos no que o Moro falou de sempre querer um cara técnico. Ele não falou muito nisso. Vocês vão ouvir muito nesse depoimento aqui falando de interferência
como é que ele fala? Interferência na PF, interferência na PF, interferência na PF. Então fala-se muito disso. E aí ele fala do primeiro substituto da Superintendência do Rio de Janeiro, que foi o Ricardo Saad. Ele diz que em um primeiro momento ele não concordou com a substituição, porém, como o próprio Ricardo Saad manifestou interesse em sair por motivos pessoais, ele concordou e aí assumiu, se eu não me engano, o Valeixo, né? Assumiu o Valeixo. Até aí tudo bem. Aí ele diz assim, ó, que a gestão dele preservou a autonomia da PF e em relação à interferência política ele pediu demissão no dia 24 de abril, né? Que é a introdução para ele já começar. Ele alega no depoimento que na coletiva ele narrou fatos verdadeiros com o objetivo de esclarecer a saída e preservar a autonomia da PF. Engraçado, gente, que no depoimento ele usa o pronunciamento do Bolsonaro para dizer que o Bolsonaro afirmou no pronunciamento coisas que ele afirmou na coletiva. Ele praticamente disse assim, ó, o que eu falei foi verdade porque o próprio Bolsonaro confirmou isso no pronunciamento. Ele usou palavras do pronunciamento para reafirmar o que ele tinha falado. Até aqui, você quer falar alguma coisa? Quero. Se o Bolsonaro tivesse ficado quieto, ele teria que provar. Exatamente. Ele teria um puta B.O. nas costas. O Bolsonaro tivesse falado assim, quer saber, eu não vou falar nada. Não vou falar. Aí ele teria um puta B.O. porque ele teria que provar. Mas como o Bolsonaro, tipo, falou, então... Tipo... Exatamente. Ele usou e falou. Bom, ele diz o seguinte aqui também, gente... que tudo que ele... Aí ele é questionado o seguinte, o Bolsonaro cometeu algum crime? Ele diz assim, o Moro diz que narrou fatos verdadeiros e que em nenhum momento ele afirmou que o Bolsonaro tinha cometido crime. E aqui ele fala, ó, quem falou em crime foi a Procuradoria-Geral da República. Na requisição de abertura de inquérito, ele entende que a avaliação quanto à prática do crime cabe às instituições competentes. Então, em nenhum momento ele está dizendo assim, ó, eu estou aqui porque me chamaram. Eu não estou acusando. Disseram que o que eu falei pode ser crime. E mas que bola que eu cantei, lembra? A bola que eu cantei, que eu falei assim, ó, na verdade, o Moro, no pronunciamento do Moro lá, com a galera que quase ninguém tava usando máscara, eu tava apontando isso pra Cleide ontem. Hoje mesmo. Eu tava apontando isso pra Cleide ontem, quando o Moro foi lá e fez a coletiva dele, nego tava aqui, ó, 30 centímetros um do outro aqui, e ninguém tava usando máscara, mas tudo bem. Plateia lá, quase ninguém usando máscara, num lugar fechado, mas não é isso que tá em jogo. Mas ali eu ainda falei, lá atrás eu falei, ó, na real, o Moro não acusou o Bolsonaro de nada. O que ele fez foi pegar assim um assunto e pulverizar. Jogou. Tá ligado? Uma coisa, neguinha, é você ligar uma mangueira e molhar alguma coisa. Outra coisa é você pegar um borrifador e fazer assim, ó. Tchic, tchic. Você não molhou, tá ligado? E eu ainda falei isso, eu falei, ó, isso daí, na verdade, ele não acusou nada. Ele não chega e diz assim, ó, é isso, isso, isso. Não, ele diz, ó, me parece... Quando você manda um me parece... Sim. Quando você manda um segundo ele... Gente, isso não é acusar. Lembrando que nós não estamos falando com um cara, um cidadão comum. Ele é ministro. Exatamente. Ministro juiz por mil anos. Justiça, juiz por mil anos. Juiz 22 por mil anos de magistratura. Então, cara que conhece a lei de cabo a rabo. E a juíza é malandra. Já logo perguntou pra ele assim, e aí, Bolsonaro cometeu crime ou não? Querendo um sim ou não, tá ligado? Sim ou não? Não. Querendo, o que ela queria? Ela queria mangueira ligada ou mangueira desligada. Ela não queria borrifador, tá ligado? Ela não queria um borrifadorzinho. Ela queria ou mangueira ligada ou mangueira desligada. Aí ele, ó, pergunto pra ele. Eu só falei uma coisa aqui, ó, tipo... Igual eu, quando faço de vez em quando aqui, que eu falo, posso jogar uma coisa no ar? Tá ligado? Ele fez igualzinho, ó. Ele só não pediu, né? Ele só não pediu. Mais ou menos isso. Aí aqui, Alessandro, aqui eles vão... Aí ele vai lá pro ano de 2019, fala que quando houve a substituição do Ricardo Saad na PF do Rio de Janeiro, ele fala que a solicitação foi feita de forma verbal. Certo. Não teve troca de mensagens. Não teve. Né? Porque assim, ó, não posso provar, foi tudo falado. Sabe o que eu acho que vai acontecer, antes de você continuar? Mais uma vez ele diz assim, por que trocaram o Ricardo Saad? Era o que eu ia falar. Motivos... essas perguntas devem ser feitas ao presidente. Ao presidente, tá vendo? Jogou a bola pro Bolsonaro. É isso que eu tô falando, era o que eu ia falar. Sabe o que vai acabar acontecendo? As reuniões serão feitas em saunas. Em saunas? Em saunas. Ou em saunas ou dentro da piscina. Escreve o que eu tô dizendo. Vai chegar um ponto em que o Bolsonaro vai falar assim, ô Bolsonaro, chegou uma mensagem aqui, ó, do
sei lá, de qualquer um, ele vai falar, então, irmão, não leio mais mensagem não, tá ligado? O cara quer falar comigo agora, ele cola aqui, nós vamos na piscina. Porque na piscina todo mundo entra de sunga, ninguém vai estar sabendo, ninguém vai grampear ninguém vai... E ali o que for falado ali morre ali. Inclusive, ele fala que ele só Escreve tem... o que eu tô dizendo. Inclusive, ele fala que ele só tem as mensagens dos últimos 15 dias de conversa com o presidente, porque ele, depois do Intercept, ele costumou não, ele começou a apagar as mensagens e tudo mais. Ele deixou livre acesso ao celular dele, porém, somente as conversas com o Bolsonaro e com a Carla Zambelli. Ao restante das conversas com os ministros, ele não deixou. Ele apagou tudo. Não que ele apagou, ele não deixou, ele não autorizou. Porque ele conversou com mais dois outros Ele ministros. conversou com outras pessoas, ele só autorizou que fosse verificado as mensagens do Bolsonaro e da Carla Zambelli. Mas ele cita os outros ministros no inquérito. Então, mas eu até separei aqui pra vocês, vai chegar nessa parte aqui, que ele diz o seguinte, pra preservar a... Como é que fala, amor? Pra preservar a... Autonomia, idoneidade... Não é autonomia, como você fala? O sigilo de conversa entre outros ministros que ele teve, ele só autorizou do Bolsonaro e da Carla Zambelli, se eu não me engano, só desses dois. Até aqui eu vou achar. Bom, aí foi conduzindo nessa questão, ele fala que o presidente... Aí ele chega na parte que ele fala que o presidente começou a insistir para que o diretor da PF fosse substituído, né, no caso, o Maurício Valeixo. E aí ele fala que, tudo bem, começou com algumas solicitações, assim, de leve, e ficou mais intenso isso em janeiro de 2020, né? E aí ele fala o seguinte... que em alguns momentos isso foi falado verbalmente, aí ele começa a falar que aí começa a questão de chamar outras pessoas. Ele começa a falar de situações a qual o Bolsonaro pediu a troca do Valeixo, né? E ele fala assim que em alguns momentos aconteceram de forma verbal lá no Palácio, na presença do general Heleno. Já jogou a bomba pro Heleno, porque o Heleno vai ser convocado. Vamos chamar o Heleno na ideia. Exatamente, vamos chamar. E aí ele fala assim, não, porque aí... ele fala que o Bolsonaro manifesta o interesse em chamar o Ramagem, e ele diz assim que não, porque isso é interferência na PF, porque o Ramagem tem proximidade com a família, não sei se ele falou com a sua família, mas no depoimento ele diz com a família, isso prejudicaria a imagem da PF e tudo mais. E aí vem caminhando, porque o Ramagem já trabalhou como segurança, a parte de segurança na campanha do Bolsonaro, né? E ele até cita essa questão, e aí mais uma vez... A delegada pergunta pra ele, tá, mas por que você acha que aconteceu isso? E o que ele faz? Essas perguntas devem ser feitas para o Bolsonaro. Aí ele manda uma pergunta pro posto Ipiranga. Exatamente. Ele disse que nesse momento ele tinha como indicação o Fábio Bordigon, se eu não me engano, e o Disney Rossetti, que eram indicação do Moro, porém o Bolsonaro queria colocar o Anderson Torres e o Carrídio, acho que é isso. E aí ele falou, não, mas esses caras não têm carreira na PF e tal, e bateu o pé e não quis. Certo. Chegamos em março de 2020, ele disse que ele estava em uma missão lá em Washington, uma missão oficial junto com o Valeixo, a qual ele recebe a mensagem do Bolsonaro pedindo para substituir o superintendente que foi aquelas mensagens que vazaram, vocês viram, né? E aí ele fala que o Valeixo começa a ser pressionado, começa a falar pra ele que tá cansado e tudo mais. Isso aqui todo mundo já sabe. Vou pular aqui direto pra essa questão. E o Valeixo? Quem é que vai ouvir o bendito Valeixo? Valeixo será convocado. Será convocado também? Não. Mas aí eu já vou entrar na segunda parte. Então Por conta do depoimento, vocês vão saber o que vai acontecer com o Valeixo aí. E aí o que acontece, ele fala assim, ó, houve interferência. Aí a delegada pergunta assim, houve interferência de Jair Bolsonaro, Jair Messias, aí eles falam, Vossa Excelência. Igual no Roda Viva. Houve interferência de Bolsonaro na PF, efetivamente? Aí ele falou assim, apenas uma vez. Apenas uma vez, quando o Bolsonaro pediu pra ele a revogação da Ilona Zabó, acho que é Zabó, né? Do Conselho Nacional de Política Criminal do Ministério de Justiça, que é um órgão consultivo. Ele fala que, ele mesmo disse, apenas uma vez. Deixa eu ver. Aqui a gente já pula pra... Tá, e aí ele começa a falar dessas mensagens. Bom, aqui tudo vai girar em torno de conversas de mensagens com ele e o Bolsonaro, que ele disse que tem. Ele disse que algumas ele
ele teve a conversa, mas ele apagou, né? E aí chegamos aí no dia 23 de abril, no qual ele diz que o Bolsonaro, ele até mostrou o print, o Bolsonaro não printou lá uma mensagem do... Printou. Uma que reportagem é fofoca, do antagonista, exatamente, encaminhou para ele, e ele cita essa mensagem e tudo mais. Ele diz assim, que logo após, ele já se reuniu com o Bolsonaro e com os ministros militares do Palácio do Planalto. E ele relatou o que tinha acontecido na reunião com o presidente. E quem estava nessa reunião? Ele fala que são os generais Ramos, Heleno e Braga Neto. Certo. Ele fala que eles estavam nessa reunião. 3 casca-grossa. E ele fala assim, que nessa reunião ele informou pros generais o seguinte, que o que estava acontecendo, que o Bolsonaro queria que substituísse o Valeixo, que enfim, que ele não aceitaria porque é uma interferência na PF, e que ele acabaria saindo do governo e teria que contar toda a verdade. Ele seria obrigado a falar toda a verdade. Então até aqui, eu senti mais ou menos assim, ele tava medindo força com o Bolsonaro, porque já não tava falando mais com o Bolsonaro. Teve um momento aqui que você vê que a conversa, não existia mais conversa entre eles. O Moro queria que valesse o nome que ele escolheu, através do... Aí teve a Carla Zambelli, quando mandou a mensagem, através dos generais, entendeu? Então tinha esse intermediário. E aí ele disse o seguinte, ó, Bolsonaro falou isso aqui pra mim, se continuar assim, eu não vou ficar e vou ter que falar a verdade. Eu vou ter que falar a verdade pra todo mundo. Por que eu tô saindo, né? Queria muito saber o que o general Heleno falou nessa hora. Pois é. Aí tem essa parte, tem uma parte aqui que eu deixei printada. Será que ele mandou uma casa da rua e a serventia? Será que ele mandou um... Dentro aqui... Será que ele mandou um pega o beco? Pega o beco então, filho. No meio disso tudo aqui tem a parte que eles falam sobre a questão de liberar ou não relatórios da PF para inteligência. Bem detalhado, vocês vão conseguir ver com mais detalhes. Que essa foi uma das tretas principal. Chegamos no dia 23/4, ele disse que recebeu uma ligação do ministro Ramos. Quem é o ministro Ramos, você sabe? Nem lembro. Não lembro quem é o ministro Ramos. E ele disse que ele fez mais ou menos igual a Carla Zambelli. Falou assim, ó, eu posso ser uma... Vamos conversar aqui, vamos achar uma solução intermediária para a saída do Valeixo. O Valeixo sai, você dá o nome que tem que ficar no lugar. Qual o nome que você escolhe? Aí o Moro escolheu o nome do Disney Rossetti. Ele falou, ó, quero o Disney Rossetti. Vê lá, depois me fala. Aí depois o ministro Ramos retornou e disse que não aceitaria... e aí ele disse assim, ele retornou e falou assim, tudo bem, mas eu não vou aceitar a troca do superintendente do Rio de Janeiro. Aí ele falou... Aí depois disso, ele veria com o Bolsonaro. Então ele disse assim, ó, eu aceito sim que você troque o Valeixo, porém, a troca do superintendente do Rio de Janeiro eu não vou aceitar. E ele falou, vê lá com o Bolsonaro. Olha isso! Olha isso, Sabe o que parece? Sabe o que parece? Parece eu ter que falar com o Jamal, pro Jamal falar pra isso, você. É isso que eu ia falar. Jamal, fala pro seu pai que tem que comprar pão. É isso que eu ia falar. Tipo assim, quando os pais brigam, aí fala assim, Cleide, me passa o ketchup. Aí você não responde, eu falo assim, Jamal, pega ketchup com a sua mãe aí. Aí o Jamal, mãe, me dá o ketchup. Tipo assim, o Jamal aqui no meio, ó. Mãe, me dá o ketchup, aí me dá o ketchup, aí dá o ketchup. Parece isso daí, mano. Exatamente. Caraca, e já não tinha mais o diálogo, era entre esses caras. Aí no dia 24 de abril saiu eu quero de verdade que o Bolsonaro não tenha razão e isso não seja fofoca. Sério, tá ligado? Eu quero duas coisas. Eu quero que não seja fofoca, tá ligado? Eu também não quero que o Bolsonaro esteja cagando. Então, tipo assim, eu quero um resultado que não seja nem pra um lado nem pro outro. Eu não quero que seja fofoca. O Moro praticamente reafirmou de forma mais detalhada o que ele falou na coletiva e falou assim... Que já não falou verdade muita ou não? coisa. Pergunte pra Bolsonaro. Se ele quer interferir na PF, pergunte pra Bolsonaro. Ah, mas é verdade da reunião? Pergunte pro general Heleno que ele tava lá. Eu não estou acusando. Pergunte pra ele que ele tava lá. Eu não estou acusando, mas... É sempre nisso, né? Foi questionado também em relação à exoneração do Valeixo. Ele disse que não assinou e disse que o Valeixo também não assinou. Ele disse que o único que tinha acesso à assinatura eletrônica era ele, que nenhuma outra pessoa tinha acesso. E aí ficaram de verificar essa questão também.
E ele usa muito essa questão aqui. Eu deixei separado o final do depoimento. Se você quiser finalizar a pílula pro pessoal, chega no o final do depoimento, foi falando essa questão da Carla Zambelli. Ah, eu deixei um print aqui que eu quero ver ele falando, gente, que ele falou que teve que falar porque ele teve que se defender. Porque que ele lembra que você falou assim, ah, mas pode vazar o print do amigo? Lembra que você falou? Lembro. É falado também dessa questão do interesse ou não da PF em descobrir a questão da morte da facada do Bolsonaro. Peraí, gente. Adélio. Aqui, deixa eu só ler essa parte do Adélio. Ó, que o possível declarante entende que antes do final das investigações não é possível concluir se Adélio agiu ou não sozinho e que todo mundo... Porque ela pergunta em relação a PF ter tido empenho ou não em esclarecer esse caso, né? Aí ele escreve assim, ó, que o declarante entende que antes do final das investigações não é possível concluir se Adélio agiu ou não sozinho e que de todo modo o declarante, ao contrário do que afirmado publicamente pelo presidente da República na data 2 de maio de 2020, jamais obstruiu essa investigação. Ao contrário, solicitou à Polícia Federal o máximo de empenho e ainda chegou à informação da AGU, na pessoa do ministro André Mendonça, da importância de que a AGU ingressasse na causa para defender o acesso ao celular, não pelo interesse pessoal do presidente, mas também pelas questões relacionadas à segurança nacional. Vocês vão lembrar que os caras queriam ter acesso aos celulares dos advogados do Adélio. Exatamente. E aí não foi permitido. E aí é por isso que aqui que ele dá essa explicação. E só deixei separado aqui a parte que ele fala da Carla Zambelli. Ai, caramba, cadê? Queria só falar isso aqui pra vocês antes de fazer as considerações finais. Mas assim, Alessandro, até agora você viu alguma prova diferente? Não vi nada, mano. Não teve muita coisa diferente nada, gente. Eu ainda falei, gente, se não saiu isso no Fantástico, é porque não tem nada. Ele diz assim, ó, em relação a Carla Zambelli, que lamenta muito por ter repassado as mensagens trocadas em privado, mas que não teria como aceitar as afirmativas feitas pelo presidente no pronunciamento dele. A respeito do declarante, perguntado como o presidente da República reagiu a respeito das operações da Polícia Federal desencadeadas em razão dos mandatos deferidos pelo Supremo Tribunal Federal. Aí ele fala, havia algum interesse específico do presidente da República sobre alguma investigação no curso do STF? Aí ele responde que no tocante às indagações, o presidente enviou ao declarante a mensagem da manhã do dia 23 de abril de 2020 com o link da matéria de jornal a respeito do inquérito do STF, que foi aquela mensagem, do antagonista. Exatamente. No dia que alguém citar a gente numa dessas, será que eles vão chamar de matéria de jornal também? Não sei. O que você quer fazer agora? Você quer finalizar? Que depois Vamos finalizar essa daqui. Quero fazer umas considerações aqui pro pessoal que tá na live. É o seguinte, para que essa pílula não fique muito grande, nós vamos finalizar ela aqui. Então você da noite aí, faça o favor de já procurar. Como assim? Acabou o assunto? Não acabou o assunto não. Agora é a hora que o chicote estrala aqui, que a Cleide vai mandar mais uma. É só pra pílula não ficar grande demais. Isso. Entendeu? Então, por favor, já curta e compartilha nosso vídeo aí, ó. Ó o bannerzinho aí, se inscreve no canal. Fechou? E já vamos pra próxima. Já procura lá que já deve ter a próxima já.